Graças a Deus, que Deus abençoe a sua vida em o nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Mais uma vez aqui para compartilhar ao seu coração uma lição da fé com o objetivo de te abençoar com aquilo que o Senhor Deus tem nos abençoado, aquilo que Ele tem colocado no nosso coração. Amém? Eu não sei o que você precisa, o que você está enfrentando, mas eu sei de uma coisa: Deus, Ele tem uma obra a realizar no coração de cada ser humano. Claro, nem todos darão condições de Deus completar essa obra. Alguns darão condições dele começar, dele desenvolver, mas não completar. Outros nem de Deus começar, eles dão oportunidade. Mas eu espero que você seja uma das pessoas que entrarão pela porta estreita, que abrirão o seu coração para o sonho de Deus a nosso respeito, a teu respeito. E assim você será uma pessoa muito bem realizada, porque só nele nós encontramos a verdadeira paz, a verdadeira realização e motivo para viver. Amém? Porque com Deus nós sabemos que a vida não termina, ela é algo contínuo em nome do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos e amigos? Então, abra o teu coração para o Senhor. Amém? A mensagem, palavra que temos da parte do Senhor, ela tem como título: não fuja da batalha, cumpra a tua missão. Amém? Todos nós que abraçamos a fé em Cristo, nós temos uma missão, uma função a desempenhar dentro do corpo de Cristo. E eu não estou me referindo a títulos e cargos, eu estou me referindo a obras, a funções a serem executadas. Amém? E assim eu quero deixar no teu coração essa palavra em nome de Jesus. Você tem cumprido a missão de Deus para a tua vida? Você sabe qual é a missão de Deus para a tua vida? O que você tem feito com aquilo que Ele tem colocado em tuas mãos? Como que você tem exercido a sua fé nesse tempo que estamos vivendo? Como que você tem reagido a esse Golias espiritual que é esse vírus? Como que você tem reagido a todo tipo de problema e obstáculo que se levanta contra a tua vida e a tua fé? Então, é para nós pensarmos. Amém? Muitas pessoas, elas fogem da batalha. Elas têm as ferramentas, elas têm a fé, elas têm as armas espirituais de Deus no coração, na mente delas. Porém, elas optam por fugir da batalha. Mas há aquelas que elas têm a certeza que Deus é com elas e elas não aceitam, a ação do mal a amedrontá-las, fazê-las recuar. Muito pelo contrário, elas se voltam ainda mais para Deus e se tornam mais fortes no nome do Senhor Jesus. E com certeza e obviamente elas vencem. A exemplo é Davi. Davi diante ali do gigante Golias, que afrontava o exército de Israel 40 dias, não havia um soldado sequer daqueles que eram bem preparados para a batalha que tivesse a coragem, de enfrentar o Golias. Porém chegou Davi, jovem, que não estava ali, vamos dizer assim, acostumado a viver num ambiente de guerra. Ele cuidava das ovelhas do pai, ele enfrentava os animais do campo que vinham tentando arrebatar as ovelhas, porém ele não estava acostumado a um ambiente de guerra,
mas ele estava acostumado a ter uma vida pessoal com Deus. E é isso que fez toda a diferença, né? Ele não fugiu da batalha, porque ele sabia que Deus era com ele. E ele cumpriu a missão, e o Davi e o Golias foi só um obstáculo que o fez crescer, ser promovido, né, ainda mais por Deus, em nome de Jesus. Amém? Então aquela pessoa que sabe que Deus é com ela, os obstáculos vão promovê-la na fé, em vez de derrubá-la. Mas aquela pessoa que não está bem firmada, as tempestades, os obstáculos, eles virão para revelar o que há dentro delas. O que há dentro delas? A falta de comunhão com Deus, a falta de compromisso com a sua vida espiritual, a falta de definição na sua fé. Então a pessoa ela vai se acovardar, ela vai se amedrontar, ela vai pular fora. Por quê? Porque dentro dela ela não está bem firmada. Amém? Mas o Golias servirá de, vamos dizer assim, de promoção para a vida daqueles que são bem definidos com o Senhor, daqueles que têm certeza de que Deus é com eles. Amém? E você, tem certeza que Deus é contigo? O que você tem feito com a missão que Deus tem colocado no seu coração? E o que você tem feito? Como que está sendo a sua reação diante desse obstáculo que a humanidade está enfrentando? Olha o que diz Zacarias, capítulo 10, no versículo 5. Diz assim a palavra do Senhor Deus: e serão como valentes que pelo lodo das ruas entram na peleja, esmagando os inimigos. Por quê? Porque o Senhor estará com eles, e eles envergonharão os que andam montados em cavalos. Amém? Então, por que essas pessoas elas vão ser como valentes? Vão sair pelo lodo das ruas, ou seja, vão enfrentar as circunstâncias, as dificuldades naturais e vão ir para a batalha, vão ir para a peleja, porque Deus é com elas. Amém? Então, quando uma pessoa ela sabe que Deus é com ela, ela não olha para a circunstância, ela não se deixa abater por causa da circunstância. Ela sai a peleja, ela sai a batalha, ela sai a guerra, ela não aceita perder, entregar os pontos, ter uma vida derrotada, ela não aceita, ela vai à batalha, ela supera o natural, a circunstância e vai à guerra, porque Deus é com ela e ela sabe disso. Amém? E diz mais: porque o Senhor estará com eles, e eles envergonharão os que andam montados em o quê? Em cavalos. Amém? Aqui, na época, no contexto, uma pessoa montada em cavalo é alguém que estava ali, vamos dizer assim, muito bem armado, humanamente falando, muito bem servido, humanamente falando, muito bem preparado, capacitado, que tinha bastante condições humanas à sua disposição. Quer dizer, envergonharão aquelas pessoas que confiam nas suas riquezas, na força do seu braço, na sua própria sabedoria, não é verdade? Aquela pessoa que confia na medicina tão somente, excluindo Deus, aquela pessoa que confia na força do seu braço, na sua capacidade, mas que exclui Deus, né? Que até mesmo zomba, até mesmo despreza a Deus, a palavra de Deus. Quer dizer, a pessoa que tem Deus com ela vai à batalha e ela vai vencer. E aqueles que zombam do Senhor, que desprezam o Senhor, serão envergonhados. Aqueles que andam a cavalo, ou seja, aqueles
que andam a cavalo. Você está entendendo o que eu quero dizer? Não é o andar a cavalo fisicamente, obviamente, mas o andar a cavalo é andar baseado, fundamentado na sua capacidade humana, nas suas condições humanas. Não é verdade? É aquela pessoa que confia na força do seu braço. No texto aqui, o entendimento é esse, dentro desse contexto. Então, a pessoa que tem Deus com ela vai envergonhar, vai fazer com que aquela pessoa que confia na força do seu braço se envergonhe. Quantos são os relatos de pessoas que venceram enfermidades que pareciam incuráveis para a medicina? E ali a medicina ficou o quê? Envergonhada diante do poder e da grandeza e da obra de Deus, né, na vida daquela pessoa ali que confiou, que teve Deus com ela. Amém? Meus amigos, é muito importante nós termos a nossa fé definida. Nós sabemos que Deus é conosco. Quando uma pessoa sabe que Deus é com ela, quando ela é definida na fé, ela não recua, ela vai à batalha, ela não aceita perder, ela não aceita que a porta que Deus abriu para ela venha se fechar. Amém? É a mesma coisa, vem uma ameaça, vem uma afronta, vem uma situação, vem uma circunstância, mas ela diz: a porta que Deus me abriu, ninguém vai fechar. Eu não aceito, eu vou cumprir os meus dias, eu vou viver tudo que Deus tem para a minha vida, para cumprir na minha vida. Ninguém vai fechar a porta que Deus me abriu. Amém? Então, meus amigos, essa é uma palavra muito importante para nós termos no nosso coração. Que você nunca fuja da batalha, que você cumpra a tua missão no corpo de Cristo, que você seja uma pessoa definida com Deus, porque você terá certeza que Ele é contigo. Diz mais: serão como valentes que pelo lodo das ruas entram na peleja. Amém? Você tem deixado a circunstância te parar, te prender, vamos dizer assim, te fazer se acomodar? Ou você tem sido como um valente, tem enfrentado, tem passado pelo lodo das ruas, ou seja, tem prevalecido sobre a circunstância e tem ido à peleja, tem exercido a tua fé, tem lutado para viver a vontade de Deus para a sua vida. Amém? Lá no livro de 1 Timóteo, capítulo 4, há uma palavra que diz assim. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 4 ao 6. Diz assim, porque toda criatura de Deus é boa e não há nada que rejeitar, sendo recebido com ações de graça, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Propondo essas coisas aos irmãos, serás um bom ministro de Jesus Cristo, criado com as palavras da fé e da boa doutrina, ensinamento que tens seguido. Amém? Aqui o apóstolo Paulo falando para o Timóteo, o ministro Timóteo, que se ele transmitisse para os irmãos aquilo que de Deus ele estava recebendo, a boa doutrina, o bom ensinamento, as palavras da fé, que se ele passasse para os irmãos aquilo que de Deus ele estava recebendo, ele seria um bom ministro, um bom mensageiro do Senhor Jesus. Amém? Se ele aqui diz no versículo 4, porque toda criatura de Deus é boa e não há nada que rejeitar, sendo recebido com ações de graça. Quer dizer, se a pessoa é aquela pessoa que aceita, que recebe o que vem de Deus, o que é bom, então essa pessoa vai ter o que é bom para passar. E aqui diz que se ele passar aquilo que de Deus ele recebeu, ele seria um bom ministro de Cristo. Mesma coisa para nós. Se nós aprovamos o que vem de Deus, a palavra que vem de Deus, a direção, o conselho, a repreensão, o mandamento, o cuidado, o pastoreio que vem de Deus sobre a nossa vida, nós vamos ter também
o que é de Deus para passar para a nossa família, para as pessoas que o Senhor colocar no nosso caminho, em nome de Jesus. Amém? E ali diz, propondo essas coisas aos irmãos, serás um bom ministro de Jesus Cristo. Se nós transmitir o que de Deus nós recebemos, nós seremos bons mensageiros de Cristo. Mas o que tem a ver com a nossa mensagem? Tem tudo a ver. A pessoa que ela está na batalha, cumprindo a missão, ela vai receber na vida dela só o que vem de Deus, o que é bom. Ela não vai aceitar o que é mal. A pessoa que está na batalha, ela não vai aceitar o que é mal e, consequentemente, ela não vai ter o mal para passar, ela vai ter o que é bom, o que de Deus ela tem recebido. Mas quantas pessoas estão no meio cristão, mas estão passando para o seu próximo a mentira, estão passando, vamos dizer assim, a malícia, estão passando a trapaça, estão passando, no dito popular, passando a perna nos outros, estão enganando os outros, estão mentindo, estão querendo tirar vantagem, outros estão passando mágoa, ódio, ressentimento, estão passando orgulho, vaidade, sim ou não, humilhando os outros, querendo humilhar os outros, é ou não é verdade? Então a pessoa que ela recebe, aprova e recebe na vida dela o que vem de Deus, ela vai ter só o que é bom para passar. Ela não vai passar o que é mal para o próximo. Amém? E se assim a gente fizer, receber, aprovar o que vem de Deus na nossa vida e transmitir o que dele nós temos recebido, nós seremos bons mensageiros de Jesus. Caso contrário, seremos maus mensageiros. E isso não é o que Deus espera e espera de nós, não é a expectativa que ele tem a nosso respeito. Amém? Lá no livro também de Efésios, capítulo 5, ali no versículo 10 e 11, diz assim, aprovando o que é agradável ao Senhor, e não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as, reprovai-as. Amém? Aprovando o que vem de Deus e reprovando o que vem do diabo. Então, quem está na peleja, quem está na fé, quem está na batalha, não fugiu da batalha espiritual, essa pessoa, ela vai continuar aprovando o que vem de Deus na vida dela. Mas a pessoa que foge da batalha, ela está reprovando o que vem de Deus e aceitando o que vem do mal. Mas a ordem, o mandamento de Deus é: aprova o que é de Deus e reprova o que é do mal. Amém? Deus quer a gente na fé, na batalha. E Deus quer a gente firme, não recuando. Então o que temos fazido? Nós temos aprovado o bom combate da fé para a nossa vida, nós temos abraçado, cumprido e vivido no bom combate da fé, ou nós temos sido aquelas pessoas covardes, tímidas, medrosas, acomodadas, carnais, que estão reprovando o chamado, a missão de Deus para as nossas vidas e aprovando a covardia, a timidez que o diabo ele tenta colocar na vida das pessoas. Nós temos que estar na batalha, provando o que é de Deus e reprovando o que é do diabo. Amém? Em nome de Jesus. Para nós concluir a nossa mensagem, eu quero mostrar mais duas passagens da palavra. Tenho anotado aqui 2 Coríntios, capítulo 10, ali no versículo 3 ao 5, diz assim, porque andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para destruição das fortalezas. Até o 4. Amém? Quer dizer, andando na carne, vivendo nesta terra, nesse plano, nessa vida, vivendo essa vida,
andando na carne, né? Andando num corpo humano, porque nós somos um espírito, possuímos uma alma e habitamos num corpo. Então, vivendo nessa carne, habitando nesse corpo, não o quê? Não militamos segundo a carne. Militar é lutar, é batalhar, amém? Não militamos segundo a carne, ou seja, não agimos de uma maneira carnal, precipitada, com base no sentimento, nas emoções, é ou não é? Mas diz, porque as armas da nossa milícia, elas não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Se elas não são carnais, elas são espirituais e são poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Já viu aquela pessoa que não aceita de jeito nenhum ouvir falar da palavra de Deus, do Evangelho de Cristo? Ela não suporta, é porque há uma fortaleza espiritual do mal enraizada, entranhada na vida dela, no coração, na mente, na vida da pessoa. Às vezes tradições que vêm de geração em geração, né? Se vê muito no que diz respeito à idolatria, né? A fé nas imagens, nas entidades malignas por detrás das imagens. Quer dizer, a pessoa acha que aquilo é um culto a Deus e, na verdade, aquilo é uma abominação a Deus, porque Deus abomina a criação de imagens e o culto às imagens. Está lá Êxodo capítulo 20, Salmo capítulo 115 e tantas outras passagens no Novo Testamento também. Deus diz claramente que ele reprova a criação de imagens e o culto, a adoração à imagem. Mas o que acontece? Ali diz, né? São poderosos para a destruição das fortalezas. Quer dizer, as nossas armas são poderosas para destruir, né, as influências do diabo por detrás das imagens, por exemplo, na vida dos nossos familiares. Ou seja, através da oração, da intercessão, é ou não é? Usando os elementos da fé, as ferramentas da fé, nós vamos orando, o fogo de Deus vai sendo liberado através da nossa intercessão, da nossa oração de combate, de guerra, de batalha espiritual, e os demônios vão sendo quebrados, a força deles, a fortaleza deles vai sendo quebrada, até que se despedace e se desfaz completamente, e a pessoa começa a abrir o coração e aceitar a palavra de Deus, o convite de Deus na vida dela. Amém? Então, meus amigos, nós precisamos estar na batalha. Nesse exato momento, há muitas almas indo para o inferno sem terem ouvido falar de Jesus ou sido, vamos dizer assim, cuidadas por alguém, né, que deveria sim ter sido usada por Deus para ajudar aquela pessoa, mas às vezes a pessoa fugiu da batalha e deixou outra alma a ver navios, deixou outra alma na mão. Deus contava com a pessoa e às vezes a pessoa ela faz que nem Jonas, ela foge em outra direção ao chamado de Deus para a vida dela. É ou não é? Então, isso acontece muito, mas Deus não quer que aconteça conosco. Por isso ele está trazendo essa palavra para a nossa vida. Há muitas almas indo para a eternidade sem Deus, mas você e eu, nós podemos ganhar uma alma a mais. Nós podemos plantar uma palavra a mais, uma semente a mais, fazer uma oração a mais, que fará diferença na vida de alguém ou de muitas pessoas. Mas cabe a nós. Temos ali o nosso compromisso com Deus. O nosso compromisso não é com as pessoas, porque as pessoas elas vão nos frustrar. O nosso compromisso é com Deus, porque é dele que virá a nossa recompensa. Então nós temos que cumprir a nossa missão, cumprir o nosso chamado, amém? Não olhar para a circunstância, superar o natural, a circunstância e cumprir a nossa missão, porque Deus vai ser conosco. Quando nós formos com Ele, Ele vai ser conosco. E ali nós vamos vencendo e cada obstáculo só vai promover a nossa vida com Deus, a nossa fé, ainda mais em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Em nome do Senhor Jesus. Então, saiba, há uma luta espiritual e a nossa batalha é espiritual.
e nós precisamos estar na batalha para podermos combater as fortalezas do diabo. Caso contrário, elas vão permanecer aí cativando muitas almas e levando perdidas para a eternidade. Então, seja você a diferença na família que você está, no lugar que você está, e não aceite o reino das trevas prevalecendo aí nesse lugar, nessa família, no nome de Jesus. Amém? Para nós terminar, 2 Timóteo capítulo 4, lá no versículo 6 até o 8. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 6 diz assim, porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Amém? O apóstolo Paulo disse aqui que ele estava já sentindo, ele estava compreendendo que a missão dele já tinha sido cumprida, que ele estava próximo a partir e estar com o Senhor eternamente. E ele falou, eu combati o bom combate. Amém? Eu guardei, aliás, eu acabei a minha carreira, eu não deixei as coisas incompletas. Eu não fiz nada pela metade, eu fiz tudo completo para o meu Deus. E eu guardei a fé, eu guardei o meu coração, a minha vida pessoal com Deus, eu guardei. Amém? Eu não deixei ninguém roubar a minha comunhão pessoal com Deus. Eu não deixei os escândalos, as perseguições, as dificuldades. Eu não deixei absolutamente nada roubar a minha comunhão pessoal com Deus. Eu guardei a fé. Eu completei tudo que Deus tinha colocado na minha mão. Eu fiz por completo. Eu fiz, com toda a minha dedicação. E eu combati o bom combate. Amém? Olha que forte para nós. E nós temos combatido o bom combate ou temos fugido da batalha? Ah, mas o vírus é muito forte. Ah, mas ele já matou muita gente. Não, eu vou me ganhar dentro de casa, eu vou me fechar, eu vou me esconder, eu não vou viver, não vou nem respirar. Misericórdia. Quantas pessoas são assim? Eu posso falar por mim, cada um responda por si. Mas eu sou uma pessoa que não vou me prostrar para esse vírus e para coisa alguma. Eu não vou me encolher. Eu não vou me intimidar. Eu não vou ser um covarde. Agora você responda por você. Você está na batalha? Você está lutando o bom combate? Você está cumprindo a missão de Deus para a tua vida? Você viu na Bíblia algum exemplo de alguém vamos dizer assim, vivendo um monte de tempo escondido, protegendo a sua vida? Não. O único exemplo que eu vejo na Bíblia de alguém que foi para a caverna e que ficou um tempo naquela caverna escondido foi Elias. Elias derrotou os profetas de Baal e depois ele foi ameaçado por Jezabel, que era uma pessoa sanguinária, endemoniada, e ele foi ameaçado e ele fugiu. E ele fugiu e foi se esconder numa caverna. Porém, Deus encontrou ele escondido na caverna e Deus chamou ele para fora. E Deus falou para ele sair daquele lugar. Amém? Quer dizer, Deus não aprovou a atitude dele de se acovardar e fugir. Aí eu te pergunto, o que a humanidade tem feito? Muitos estão amedrontados por causa do vírus e estão fugindo, estão se amedrontando e fugindo e se escondendo. E a medicina explica, não é a solução. A palavra de Deus não aprova essa atitude. A palavra de Deus quer que os seus seguidores estejam no combate da fé. Estejam, vamos dizer assim, cumprindo a sua missão no corpo de Cristo. Amém? Combatendo o reino das trevas, trazendo o reino de Deus para as suas vidas, para as suas famílias, para o mundo, para a humanidade. Amém? Agora cabe a cada um de nós fazer a nossa reflexão de como nós temos reagido diante aí do vírus e de tantos e tantos obstáculos que se levantam contra a nossa vida.
Estamos enfrentando ou estamos recuando amedrontados? Amém? O apóstolo Paulo disse também, eu completei a minha carreira, eu fiz por completo o que Deus colocou na minha mão. E você, o que tem feito com aquilo que Deus tem colocado na tua mão? E ele disse, eu guardei a fé, eu guardei a minha vida pessoal com Deus. Amém? Salmo 91 diz, caiu ao meu lado, desce à minha direita, eu não vou ser atingido. Quer dizer, ainda que 1000 se corrompa, 10.000 negue Cristo, eu não vou negar minha fé. Eu não vou perder a minha vida pessoal com Deus porque os outros estão perdendo. Porque os outros estão se prostrando para Baal, eu não vou me prostrar. Amém? Então é uma decisão, meus amigos, pessoal de cada um de nós. Está ali na peleja, cumprindo a nossa missão, ou fugir amedrontado e o tempo vai passar. É ou não é verdade? Essa vida não vai ser para sempre. Por mais que o homem tente conservar essa vida, vai chegar ao final dela. Agora, se a pessoa aproveitar essa vida para viver com Deus, para cumprir a missão de Deus para a vida dela nunca terá fim, pois haverá uma eternidade na presença de Deus que será infinitamente melhor. Amém? Cumpra a tua missão, esteja na batalha, cumpra a tua missão, seja com Deus e Ele será contigo. E o galardão será